نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. Em relação ao segundo pilar do jejum, que é a abstenção, e é a abstenção de todas as coisas, ou de tudo o que quebra ou rompe o jejum, a partir do alvor, que é o princípio da oração do Al-Fajr, o Fajr verídico, até ao pôr do sol, que é o primeiro momento da oração de Al-Maghrib. A partir do momento em que o disco solar, em que o sol desaparece, é o momento de quebrar o jejum. E a evidência, a prova do que estamos a dizer, que a abstinência é um pilar do jejum, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, onde nos diz: e comam e bebam até que distingam o fio branco do fio preto da alvorada, del Fajr. Depois completem o jejum até anoitecer. E comam e bebam até que distingam o fio branco do fio preto da alvorada. Depois completem o jejum até ao anoitecer. Quer dizer, até al-Maghrib. Este versículo está na Surat al-Baqarah e é o versículo número 187. E o sentido de o fio branco e o fio preto, o significado de distinguir o fio branco do fio preto é a claridade da alvorada e a escuridão da noite. É a claridade, quer dizer, o fio branco é a claridade, a primeira claridade da alvorada, que é o momento da entrada de Salat al-Fajr, da oração do al-Fajr. E o fio preto é a escuridão da noite que passou. Então, a pessoa que olha, que observa o horizonte num sítio escuro, num sítio onde não existe a poluição luminosa, porque hoje em dia é difícil nas grandes cidades de observar o horizonte derivado da poluição luminosa das cidades, mas as pessoas que vivem no campo, que vivem em zonas retiradas, podem facilmente observar o levantar do Al-Fajr e o aparecimento do Al-Fajr, a alvorada. Quando estamos numa zona retirada, quando olhamos no horizonte, vemos este branco que aparece, que são a alvorada e os primeiros sinais do dia, e vemos também colado uma parte preta, é como se fosse um fio preto, que são os restos da escuridão da noite que está a abalar, da noite que passou. Então, Allah Tabaraka wa Ta'ala, para nos facilitar a todos o jejum e para que todos possam observar e para que seja simples, basta observar o horizonte. Basta observar o horizonte para saber quando é que
Al-Fajr entrou e que temos de fazer abstenção de tudo que quebra o jejum. E Allah Tabaraka wa Ta'ala nos disse que é o momento em que começamos a distinguir este fio branco, que é a claridade do dia, a claridade da alvorada, que se começa a distinguir do fio preto, que é a escuridão da noite. E a evidência do que estamos a dizer, a prova que a abstinência de tudo o que quebra o jejum a partir da alvorada, que é o momento de a oração do Al-Fajr, até ao pôr do sol, que é o momento de a oração do Al-Maghrib. A prova que isto é um pilar do jejum é a palavra do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, que foi narrada por um dos seus companheiros, que é Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, quando este versículo foi revelado ao profeta sallallahu alaihi wa sallam e que o profeta sallallahu alaihi wa sallam o leu ou recitou aos seus companheiros. Então, este companheiro do profeta sallallahu alaihi wa sallam pegou numa corda, ou num fio, mas aqui é melhor uma corda de cor preta e noutra corda de cor branca. Quer dizer, pegou em duas cordas, uma preta e uma branca. E pôs estas duas cordas debaixo do seu travesseiro. E deitou-se. E durante a noite observava as duas cordas. Olhava para as duas cordas. E ele diz que não lhe apareceu ou não conseguiu diferenciar essas duas cordas durante a noite. Então, repito, este companheiro, quando ouviu este versículo pela primeira vez, foi para casa, deitou-se, com dois fios, um branco e um preto, duas cordas, uma branca e uma preta, que meteu debaixo do seu travesseiro, e durante a noite, ele próprio diz que eu observei as duas cordas e que não via diferença entre as duas cordas. Então, logo depois da entrada do Al-Fajr, fui ao encontro do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e expliquei-lhe o que fiz. Fiz-lhe parte do meu acto. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu-lhe que o significado de al-khayt al-abyad ou al-khayt al-aswad, o significado da corda branca e da corda preta, é a escuridão da noite e a claridade do dia, como explicámos anteriormente. Este hadith foi relatado pelo Imam al-Bukhari e o Imam Muslim. Então aqui o profeta sallallahu alaihi wa sallam ensinou ao seu companheiro que o sentido de o fio branco e do fio preto, ou da corda branca e da corda preta, não é o facto de termos uma corda de uma cor e uma corda de outra e durante a noite olharmos para essas duas cordas até distinguirmos o branco do preto. Não. Aqui o significado é observar o horizonte e ver a cor branca que nos anuncia a claridade, que é a claridade do dia, que é o primeiro momento do Al-Fajr, e a escuridão da noite, que nos indica o fim da noite que passou